Então, pessoal, vamos falar agora sobre multiplicidade de elementos, né? Então, as DTDs podem definir o número e a sequência de elementos de um documento. Então, para isso é necessário usar os operadores. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Onde eu vou dizer aqui, ó. Aqui nesse exemplo vai ter uma ou mais ocorrências de E, né? 0 ou mais ocorrências de E. Ou E ou nada. Nesse caso aqui eu tenho E1 seguido por E2, né? Esses E são os elementos, né? Então esse aqui a gente viu bastante, né? Um elemento seguido do outro, né? A gente chegou de ver alguma coisa parecida com esse aqui também, né? E1 barrinha vertical, pipe, né? E2, então ou vai aparecer esse aqui ou vai aparecer esse, mas não aparece os ambos, né? Não vão aparecer os dois. Ou uma expressão, né? O uso do parênteses permite criar uma unidade, pode ter operador de sufixo ponto de interrogação, asterisco ou sinalzinho de mais. Então olha só, vejamos na tabela a seguir alguns exemplos de definição de conteúdo do tipo element. Então aqui eu tenho carta e dentro de carta cabeçalho, corpo e rodapé, né? Então declara um elemento carta que deve conter na ordem os seguintes subelementos: cabeçalho, corpo e rodapé. A vírgula informa quais elementos devem aparecer, obrigatoriedade e a ordem que eles devem aparecer. Nesse outro exemplo aqui eu tenho element, avaliação, aí entre parênteses, prática, o pipe, a barrinha, né? E teórica. Então declara que o elemento avaliação deve conter ou um elemento prática ou um elemento teórica, nunca os dois. Vamos para o próximo exemplo. Tem aqui element, avaliação e dentro de parênteses questão e o sinalzinho de mais. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, declara que o elemento avaliação deve conter um ou mais elementos do tipo questão, né? Vamos para o próximo. Element, questão, prática, asterisco, vírgula, teórica, mais. Declara que o elemento questão pode conter de 0 a muitos elementos do tipo prática ou um ou muitos elementos do tipo teórica. E vamos aqui para o último exemplo que tem aqui. Element, questão, subjetiva mais, vírgula, objetiva, ponto de interrogação. Declara que o elemento questão pode ter de 1 a muitos elementos subjetivos e um ou nenhum elemento do tipo objetiva. Então aqui mostra bem claramente para a gente, né, com esses exemplos, como funcionam esses operadores para a gente definir a multiplicidade de elementos, né, com a nossa DTD. Então aqui eu tenho também mais alguns exemplos da W3C, né, declarando apenas uma ocorrência do elemento. Então eu tenho aqui, ó, o elemento note vai aparecer um elemento filho do tipo message, né, e deve ocorrer uma vez, somente uma vez dentro do elemento note. Declarando uma ocorrência mínima, né? Então nesse caso, dentro de note eu tenho o message e o sinalzinho de mais. Então está dizendo aqui o seguinte, abaixo declara que o elemento filho message deve conter uma ou mais vezes. Então no mínimo uma vez vai aparecer o message ou também pode aparecer mais vezes o elemento message dentro de note. Declarando 0 ou mais ocorrências. Então para fazer isso, né, eu vou utilizar esse operador do asterisco. Então aqui eu estou dizendo que o elemento filho message pode ocorrer 0, nenhuma, né? Ou várias vezes dentro do elemento note. Declarando 0 ou uma ocorrência de um elemento. Então na verdade aqui o que vai acontecer quando eu tenho o sinalzinho de interrogação? Que o elemento filho message pode ocorrer 0 ou uma vez, né? Ou aqui nesse caso eu posso ocorrer 0 ou mais ocorrência ou várias vezes,
E aqui com sinal de interrogação eu tenho 0 ou uma vez. Declarando um ou outro conteúdo, né, o método de escolha. Então aqui nesse caso a gente vai usar essa barrinha, né? Então eu estou definindo o seguinte, ó. Dentro do elemento note vai ter elemento to, o from, o reader. E aí vai aparecer em sequência ou um elemento message ou um elemento body. Declarando um conteúdo misto. O exemplo acima declara que o elemento note pode conter 0 ou mais ocorrências de dado de caractere, né, do tipo pcdata, elementos to, from, reader ou message, né? Então eu estou dando aqui a escolha, né? Ou vai aparecer um desse, ou um desse, ou um desse, ou um desse, ou um desse. E ainda utilizei aqui o asterisco dizendo o seguinte, que ele pode conter 0 ou várias ocorrências desses tipos de conteúdo. Então é uma forma que eu também posso colocar aqui na minha multiplicidade dentro da minha DTD. Sobre atributos DTD. Então, para validar um documento, será necessário declarar quaisquer atributos que serão utilizados no documento. A declaração de uma lista de atributos para um elemento é feita por essa diretiva @list, né, @list. Então, como que é a sintaxe? @list, o nome do elemento, e aí eu começo a escrever, ó, o nome do atributo, tipo do atributo e o valor padrão para esse atributo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Temos um exemplo. Tem um elemento aqui que eu estou utilizando o element, né, a diretiva element, que chama aluno. Dentro de aluno eu tenho outros elementos, um chamado nome, outro chamado grau, outro chamado série. E aqui eu declarei esse atributo aqui chamado matrícula, né? Para o elemento aluno, disse que esse atributo é do tipo cdata e usei esse parâmetro aqui, jogo da velha required, para dizer que ele é um atributo obrigatório. Então olha só. Os atributos podem ser um dos seguintes. Cdata, o valor são caracteres, são uma string, né? Quando eu tenho esse exemplo aqui, que eu tenho as barrinhas verticais, então o valor deve ser um item de uma lista enumerada, um desses itens, né? Eu tenho os do tipo ID, o valor é um ID único, um nome exclusivo no documento. Eu tenho esse idref, que na verdade é uma referência a um ID, né? Então eu tenho um atributo fazendo referência a outro atributo, é um idref fazendo referência a um atributo ID de um elemento. O idrefs, né, que o valor é uma lista de IDs. O nmToken, o valor é um nome XML válido, é essencialmente uma palavra sem espaços. Tem o nmTokens, que é uma lista de nmToken, ou seja, mostra vários nomes XML formais em uma lista, separado por espaço em branco. Tem os do tipo Entity, o valor é uma entidade. Tem o Entities, que são diversas entidades separadas por espaço. Tem o Notation, que o valor é o nome de uma notação. E o XML, que o valor é um XML pré-definido. Vamos dar uma olhada aqui nesse atributo do tipo ID. Então esse atributo do tipo ID define um conteúdo exclusivo para um atributo. Assim, apenas o elemento pode conter um determinado valor para um atributo do tipo ID. O valor de um ID deve iniciar com a letra, sublinhado ou 2 pontos. Então eu defini aqui, né, no doctype, que eu tenho um elemento do tipo alunos, que vai receber aluno, né? Coloquei também a multiplicidade aqui para ele. E falei que aluno vai ter os elementos nome, grau, série e disciplinas. E aí defini o atributo para aluno, um atributo chamado matrícula. Falei que esse atributo é do tipo ID e além disso disse que ele é required, né? Que ele é obrigatório. Então olha só. Apareceu aqui então os alunos, né? O elemento alunos, o elemento raiz. Apareceu o elemento aluno.
E apareceu aqui, ó, o ID, o atributo matrícula, que recebeu o valor M1. E aqui embaixo também tem outro aluno com o atributo matrícula com o valor M1. Então olha só, essa marcação em um documento XML não seria validada, pois existem dois elementos alunos com o valor M1 por atributo matrícula, que foi declarado por tipo ID. Então os IDs, necessariamente o conteúdo deles precisam ser diferentes, né? Tipo de atributo IDREF. Então, como a gente falou, o IDREF ele sempre vai fazer referência a algum atributo ID do documento. Então ele vai aprontar para algum atributo ID. Caso o conteúdo do atributo definido como IDREF não seja um ID de um atributo, o documento não será válido. Então eu tenho esse exemplo aqui, a gente tem esse exemplo, que eu tenho o elemento alunos, né, que é o elemento raiz, dentro dele tem um elemento aluno, outro disciplinas, disse que aluno, dentro de aluno, do elemento aluno tem outros elementos, que é nome, grau e série, e defini como atributo para aluno o atributo matrícula, e falei que ele é do tipo ID, né, e falei que ele é required, né, que ele é obrigatório. Dentro do elemento disciplinas, falei que tem elemento disciplina. E dentro de disciplina, nome e notas. E falei que disciplina vai ter um atributo chamado aluno-ref, que é do tipo IDREF, né? Então ele está fazendo referência a alguém. Ele vai fazer referência a esse cara aqui, ao ID, né? Estou falando que ele é do tipo implied, a gente vai ver isso mais para frente. E também tem o atributo código, que é do tipo sedata, que é do tipo required, que é obrigatório. Então tenho lá aluno, defini um atributo matrícula para ele, né? M1. Então tem o nome do aluno aqui, terminou o aluno, abriu outro aluno aqui, defini a matrícula dele como M2, coloquei o nome e fechei o aluno. Comecei aqui as disciplinas, ó, e dentro de disciplina tem aluno ref M1. Então esse M1 está fazendo referência direta à matrícula desse aluno aqui. Então eu estou fazendo a referência desse DREF a esse D, né? Nome da disciplina é português e aqui eu tenho as notas, né? Nota 1 tanto, nota 2 tanto, nota 3 tanto, nota 4 tanto. Acabou a disciplina. Abri outra disciplina aqui, ó. Vai fazer referência ao aluno. Qual a referência? Ah, é o aluno M1. Estou fazendo referência pelo IDREF nesse D aqui, né? Que é o do atributo de matrícula. Então eu sei que a nota de matemática aqui é desse aluno de matrícula M1. Aqui nessa disciplina, aqui nesse caso, eu estou fazendo referência ao aluno de matrícula M2, que é esse aqui, ó, o aluno aqui de baixo, né? E aí a disciplina de português, as notas, só que são do aluno de matrícula M2. Uma coisa importante, né, dizer que essa marcação em um documento XML não seria validada caso existisse algum elemento com o atributo aluno-ref com valor não definido em um atributo ID, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui só M1, aluno M1 e M2 e aqui aparecesse uma disciplina com aluno ref M3, então não seria validado. Tipo de atributo NM token e NM tokens, né? O conteúdo de um atributo do tipo NM token pode ser formado por letra, dígitos, ponto, sublinhado, hífen ou dois pontos. O tipo NM token pode ser formado por uma lista de NM token, separado por espaço, né? Então eu tenho aqui o elemento alunos, que tem aluno dentro, tem o elemento aluno que tem nome, grau, série, disciplina. Tenho aqui os atributos de aluno, matrícula, né? Que eu falei que é do tipo ID, e agora eu criei um atributo para aluno do tipo fone, que é NM token. Então olha só na definição aqui. Tem o aluno com atributo matrícula com valor M1
e tem um atributo NMToken que tem um atributo fone do tipo NMToken que tem esse valor aqui, ó, 65-345-2345, né? Então o conteúdo desse atributo pode receber todo esse tipo de informação. Tipo de atributo enumerado. O conteúdo de um atributo do tipo enumerado pode ser um dos valores de uma lista pré-definida. Então olha só, aqui eu tenho dentro de aluno um atributo chamado matrícula do tipo ID, e aqui eu tenho um atributo chamado grau que tem um desses valores, ó, 1, 2 ou 3. Ainda estou definindo aqui um valor padrão, né? Caso não escreva o valor do grau do aluno, ele vai receber o valor 1, tá? Então façam esse exemplo aqui e retire o grau aqui e veja o que acontece. Veja se vai receber o valor padrão. Façam esse teste aí, tá?